Os bolsonaristas começaram a mentir agora sobre a rainha Elizabeth, a rainha da Inglaterra. Eu fico assim impressionado com o nível de mentira e canalice que essas pessoas conseguem chegar, porque eles desinformam a população. Porque você sabe que a rainha ela está doente por causa da pandemia. E hoje à tarde começou a circular no Twitter postagens, notícias, informações, tudo falso, tudo fake news, mas todas elas dizendo que o Bolsonaro salvou a rainha. Muito parecido com o que aconteceu na semana passada, quando foi falado que o Bolsonaro conquistou a paz mundial, porque ele teria convencido o Vladimir Putin a recuar com as suas tropas da fronteira da Ucrânia. E nós vimos depois que aquilo era tudo mentira, o Putin não recuou, ele está lá e o risco de invasão, o risco de conflito está maior do que nunca nesse momento. Mas aí os bolsonaristas começaram a mentir falando que o Bolsonaro salvou a rainha. E por quê? Porque essas supostas notícias, tudo fake, começaram a dizer que a rainha estaria fazendo uso de um medicamento sem comprovação científica, aquele que começa com I, que o Bolsonaro está falando que funciona contra a pandemia desde lá de 2020. Só que isso é mentira. Primeiro porque os procedimentos, os tratamentos da família real, eles são secretos, eles não são divulgados. E não existe nenhuma notícia mostrando, falando sobre o tratamento ou associando o tratamento da rainha ao medicamento que começa com I. Tanto é que eu entrei na internet, entrei no Google, pesquisei para ver se tinha alguma coisa e não tem absolutamente nada. Primeiro o que eu fiz? Eu entrei no Dex, que é na verdade um site chamado Descritores em Ciências da Saúde. Todo mundo que faz pesquisa entra no Dex. Eu coloquei o nome do medicamento e tem o termo em inglês. Eu peguei o termo em inglês, abri no Google, coloquei o termo mais o nome da rainha e procurei. E não há absolutamente nada, nenhuma informação sobre o tratamento que a rainha está fazendo. Mas olhem só esse artigo que eu encontrei no PubMed, falando justamente sobre esse medicamento. Tá em inglês, mas eu vou aqui traduzir para vocês para o português. E qual é a conclusão do artigo? O medicamento não teve efeito significativo na prevenção da hospitalização de pacientes com a pandemia. Ou seja, é mais uma mentira dos bolsonaristas que desinforma a população, que engana a população. Mas aí agora eles estão com uma estratégia diferente, porque eles estão falando o seguinte, da mesma forma que aconteceu na semana passada, quando o Bolsonaro fez a paz mundial. As agências de checagem, os veículos de imprensa tradicional, eles precisam desmentir essa informação como eu estou fazendo agora. E aí o que eles fazem? Ah não, foi só uma trollagem, foi só uma brincadeira. Olha a Folha de São Paulo caindo em trollagem de bolsonarista. Olha só como o Globo está caindo na trollagem, na brincadeira dos bolsonaristas. Olhem como a imprensa ela é palhaça, porque ela não sabe diferenciar uma trollagem de uma notícia verdadeira. Então eles fazem isso para desacreditar a imprensa. É a chamada guerra híbrida, pessoal, que nós falamos que o Bolsonaro faz há muito tempo e eles voltaram a utilizar isso nessa eleição. O que é a guerra híbrida? É você lançar uma informação mentirosa em um meio não tradicional de mídia, como no caso o Twitter. E aí a imprensa precisa desmentir essa informação, precisa trazer a informação verdadeira, bate cabeça e acaba perdendo a sua credibilidade. Como no caso está acontecendo agora sobre essa mentira a respeito da rainha. Só que a imprensa, pessoal, precisa desmentir. E os bolsonaristas sabem disso. E por que há necessidade de desmentir? Porque o fluxo de informação, o volume de postagens via Gabinete do Ódio, porque até o momento da gravação desse vídeo, essa hashtag que o Bolsonaro salvou a rainha estava na quarta, quinta posição dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro. Então a quantidade de informações que é disparada pelo Gabinete do Ódio é gigantesca. E de tanto martelar, tanto martelar, tanto martelar, uma quantidade significativa de pessoas acredita nisso. Nós vimos, eu acabei trazendo para você na semana passada, que 22% das pessoas que tiveram contato com a notícia falando que o Bolsonaro influenciou o Putin na retirada das tropas russas da fronteira com a Ucrânia acreditaram nesse conteúdo. Então agora, mais pessoas vão acreditar. Não que Bolsonaro tenha influenciado a rainha ou ou salvou a rainha. Não. Mas eles vão começar a acreditar que esse medicamento que o Bolsonaro defendeu lá atrás, em 2020, é de fato um medicamento que pode salvar as pessoas. E não pode. Eu acabei até trazendo para vocês aqui a publicação e as conclusões dos estudos. E eles continuam sempre propagando isso, falando que o Bolsonaro não estava errado, que o Bolsonaro estava certo.
Porque faz parte da estratégia eleitoral do Bolsonaro. E eu estou falando isso para vocês já há meses. O Centrão, a campanha do Bolsonaro, todos eles perceberam, e o próprio Arthur Lira, tanto que o Lira falou que o Bolsonaro já passou da hora de ser imunizado, todos eles perceberam que a pandemia é uma bola de ferro no pé para as pretensões eleitorais de Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro falando que ele comprou os imunizantes, parece que o Bolsonaro acabou comprando isso somente porque ele estava pressionado. Então, o que o gabinete do ódio quer fazer, o que as milícias virtuais do Bolsonaro quer fazer, porque tudo isso é coordenado, age como uma organização criminosa. Eles querem passar a imagem para a população que o Bolsonaro não errou em nenhum momento. Olha, o Bolsonaro esteve certo desde o início. Então por isso que eles estão propagando, mais uma vez, essa informação a respeito da rainha, essa informação mentirosa da rainha. Olha, o Bolsonaro estava certo, porque a rainha está fazendo uso desses medicamentos. Mas isso não é verdade, não há nenhuma comprovação. E desinforma a população, porque desestimula, inclusive, a vacinação, ou tem que tomar muito cuidado com a utilização desses termos, porque pode parecer que eu estou propagando notícia falsa. Acaba desestimulando a população a se imunizarem com as doses de reforço, e nós precisamos fazer isso. Então perceba que a maldade, a canalice, a vigarice dos bolsonaristas não tem limites, e agora essa é a nova estratégia. Não, é só uma brincadeira, é só uma piada. Não, não é uma piada. Não é uma piada. Eles fingem que é uma piada, eles promovem como sendo uma piada, divulgam como se piada fosse, mas na verdade eles querem que a população de fato acredite nessas postagens. Então vamos ficar de olho nisso. Esse medicamento não tem nenhum tipo de comprovação. Ele não está sendo investigado. Outra reportagem que foi divulgada é que uma universidade lá nos Estados Unidos, a Universidade Duke, estaria fazendo um estudo com esse medicamento. Então seria a prova que o Bolsonaro estava certo. Não, não é assim que funciona. Lá a Anvisa dos Estados Unidos, o FDA, não recomenda esse medicamento que o Bolsonaro fica alardeando como sendo bom para combate à pandemia. Não tem, vocês viram a postagem. Então o que a universidade está fazendo? A universidade, ela testa os produtos. Ela testa os medicamentos, ela testa as fórmulas, ela testa os fármacos. E não é somente esse medicamento em específico. É uma pesquisa com vários medicamentos para saber se existe aí algum tipo de eficácia, algum tipo de utilidade contra a nova variante da pandemia. Porque as variantes mudam e eventualmente um medicamento que antes não podia ser, agora é. Mas não é somente aquele medicamento que começa com um I, especificamente, que está sendo avaliado. É um pool, é uma gama de medicamentos que estão sendo testados nesse momento. Então tomem cuidado, não caiam nessas mentiras dos bolsonaristas, porque vocês sabem que bolsonarista e mentira, eles combinam muito bem e o cachorro não para de latir. Vamos encerrar o vídeo, porque assim o cachorro para de latir. Se você gostou, clique no botão... Esse cachorro não é meu, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter também, @ProfiléuOficial.